E ouçam essa, o Papa Francisco parabenizou Joe Biden pela suposta vitória nas urnas em um telefonema feito nesta quinta-feira, segundo um comunicado da equipe de transição do democrata. Biden agradeceu ao pontífice que lhe concedeu bênçãos e disse a Francisco que deseja trabalhar junto com o líder da Igreja Católica na erradicação da pobreza, enfrentamento às mudanças climáticas e em temas ligados à imigração e refugiados. Se ganhar a eleição, o ex-vice-presidente de 77 anos será o segundo político católico a ser presidente dos Estados Unidos. O primeiro foi John F. Kennedy, que chegou ao poder em 1960. Sobre isso, Ana, queria ouvir suas considerações e também que você trouxesse para a gente aí um apanhado das últimas notícias aí na apuração nos Estados Unidos, sobre as denúncias de fraudes também. Queremos ouvi-la, Ana. Bom, Vitor, primeiramente que o segundo possível presidente eleito, Joe Biden, aí, católico, né? Ele é católico, mas aqui nos Estados Unidos alguns bispos já recusaram a oferta da hóstia ali, depois da homilia nas missas, exatamente porque Joe Biden e o Partido Democrata apoiam, dentro da plataforma de governo, políticas para abortos. Isso aí, eles querem inclusive estender as políticas para abortos em todo o país. Interessante que o Papa não comentou sobre isso, de como os abortos aumentaram bastante aqui nos estados que têm administração democrata, e aí pareceu bem conveniente o Papa não comentar sobre isso, um assunto tão importante dentro da Igreja Católica. As notícias daqui, Vitor, são notícias interessantes. Hoje, Donald Trump teve sua primeira grande vitória no estado da Pensilvânia. Foi uma vitória numa corte onde nós comentamos aqui, eu trouxe essa informação algumas vezes ao longo dos últimos dias, sobre a ilegalidade, a inconstitucionalidade da Corte da Pensilvânia, que autorizou a extensão das cédulas para que elas pudessem chegar e serem contadas depois do dia da eleição, 3 de novembro, e isso não é uma prerrogativa da Corte, e sim da legislatura estadual. Então, Donald Trump entrou com essa ação no estado da Pensilvânia e já venceu. As cédulas que chegaram após as 8 da noite do dia 3 de novembro não poderão ser contabilizadas. Isso é uma grande vitória aí para a campanha de Donald Trump. Outro ponto interessante que aconteceu ontem aqui, e isso está causando bastante barulho aqui, Vitor, é que a campanha de Donald Trump apresentou uma denúncia com 234 páginas, denúncia aí de fraudes por todo o país. E alguns pontos aqui, eu li as 234 páginas, alguns pontos interessantes que em Michigan, no estado de Michigan, algumas testemunhas aí que assinaram, né, elas têm depoimentos juramentados, né, sob pena de perjúrio. Algumas testemunhas confirmaram que em alguns condados, de 50% a 60% das cédulas tinham a mesma assinatura. Algumas cédulas foram escaneadas mais de 5 vezes e cédulas sem assinaturas ou data estavam sendo contabilizadas. Na Geórgia já começou a recontagem, ela já iniciou, agora a recontagem vai ser manual. E para finalizar, Vitor, no estado de Wisconsin também um pendrive com informações aí de milhares de cédulas de eleitores que votaram pelo correio. Esse pendrive desapareceu, ninguém sabe onde ele está, também está sendo investigado. Então, até agora, se Donald Trump e o time aí de advogados se eles estão falando sobre essas fraudes aí que parece que não foram poucas, se eles conseguirem provar que não foram poucas, a gente vai ver aí muitas batalhas judiciais ao longo das próximas semanas, Vitor. Boa, Ana. Você, Fiuza? Eu acho que o Papa Francisco não está sabendo de nada disso, né? É importante que alguém vá lá ao Vaticano, dê uma ligada para o Vaticano para informar o Papa Francisco o que está se passando nos Estados Unidos da América, né? Então existe um resultado eleitoral em suspenso, não certificado, com uma floresta de fraudes, de suspeitas de fraudes sendo apuradas, né? Que a Ana acabou de descrever mais uma série, porque ontem, no programa de ontem dos Pingos, a Ana também trouxe mais uma outra série. Mais de 500 mil de cédulas sob suspeita de transferência de voto. Uma eleição imunda.
O mínimo que você precisa querer e esperar de uma eleição com todos esses sinais de imundície, né, propiciados pelo lockdown de forma sem precedente na história dos Estados Unidos, o voto remoto, etc., isso virou uma bagunça, todo mundo já sabe. Então, o mínimo que você tem que fazer, como foi feito 20 anos atrás, é esperar a apuração, né? E o Papa Francisco não esperou, o Obama não esperou, muita gente não esperou. E seja qual for, Vitor, o resultado consagrado após as investigações, essas pessoas, incluindo o Papa nesse momento, já avançaram o sinal da democracia, né? Elas querem levar no grito. E aí é curioso, porque o Papa, né, que deveria ser uma figura, digamos, mais cuidadosa, pelo menos em relação à política, ele recentemente se recusou a receber um enviado do governo norte-americano, porque era do governo Trump. Mas o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, saindo da prisão, ele recebeu, não para perdoar nem nada, não, para uma reunião com o Lula, o maior ladrão do país, condenado a mais de 20 anos de prisão, a uma reunião contra a fome. O Papa Francisco fez isso, sendo que o Lula é o maior causador de fome da história do país. Diga, Augusto. Eu queria saber da Ana Paula se existe um prazo para apresentação de denúncias e também para o julgamento delas, se existe algum limite, data limite, né? Não, Augusto, a data limite seria aí no dia 8 de dezembro, os estados eles têm que apresentar os resultados oficiais aí de cada estado para que no dia 14 de dezembro os delegados se encontrem então no colégio eleitoral e oficializem o nome do presidente eleito. O que acontece, Augusto, é que varia muito de estado para estado. Então, alguns estados, provavelmente os democratas também vão entrar, né, com algum tipo de apelação. E aí, dependendo da extensão de cada denúncia, a gente tem que acompanhar se essas denúncias e essas apelações elas vão ficar na Corte Suprema Estadual, que cada estado tem a sua corte, ou se esbarrar em alguma inconstitucionalidade, né, algum empecilho, aí, alguma dúvida em relação à Constituição, algumas coisas podem ir direto para a Suprema Corte, como é esse caso da Pensilvânia, que a própria Corte Estadual disse que um juiz ali disse que a Corte não tinha prerrogativa de autorizar a extensão do recebimento das cédulas após o dia 3 de novembro. Provavelmente esse caso acabará na Suprema Corte e aí a gente tem que acompanhar as cortes estaduais, mas aí você pode ficar tranquilo que eu estou de olho em tudo aqui, Augusto. É isso que eu queria saber. Perfeito. Você quer comentar, Augusto, esse telefonema do Papa Não, é isso aí, Joe Biden? Comentaram por mim, eu voto com os relatores, perfeito. Boa. E você, Zé, tem pergunta para Ana? Não, é só o seguinte, o Papa fez o óbvio, né? Agora só falta o presidente Bolsonaro, o presidente do Brasil, né? O presidente da China, o Xi Jinping, e o da Rússia, Vladimir Putin, a cumprimentar o presidente eleito dos Estados Unidos. Não há o que fazer. Essa história de ficar os votos enviados, ninguém sabe para que lado foram os votos. Pode até ser que os votos do Joe Biden aumentem. Então, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Eu insisto na tese de que o presidente eleito dos Estados Unidos, não declarado ainda, porque o processo lá é diferenciado, né? É Joe Biden. Agora, se lá na frente comprovar irregularidades e tal, aí será outra notícia e que nós vamos ter o prazer de dizer aqui ou que a eleição foi anulada, haverá uma nova eleição, ou que o George Bush ganhou, o Donald Trump ganhou e continua na presidência dos Estados Unidos. Por enquanto fica essa imagem que está rolando pela internet de umas pessoas carregando o Donald Trump de uma cadeira e jogando fora da Casa Branca, porque não dá para resistir. É a mesma coisa, se fosse aqui no Brasil, eram 7, agora restam 5 processos contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele é o presidente, ele foi eleito,
tomou posse e os processos continuam. O que eu fico admirado e assustado é que lá nos Estados Unidos não tem TSE. E aposto que lá o resultado da apuração e a declaração, por enquanto não houve declaração, será mais rápida do que aqui no Brasil, a finalização do processo. Aqui não finalizou, porque existem ainda 5 processos que questionam a eleição da chapa. Jair Bolsonaro e o presidente Mourão vai terminar o mandato e não decidiu ainda no Tribunal Superior Eleitoral. Um castelo que tem aqui, que consome horrores de dinheiro e que tem representação em todos os estados, só para lidar com a eleição e não consegue concluir um processo. Lá não, em janeiro todo mundo vai ficar sabendo quem toma posse e quem não toma posse. Por enquanto, o que há é a contabilização dos votos. Agora, a eleição e a declaração de presidente eleito realmente é no futuro, lá para frente.